Olá, seja muito bem-vindo ao Alca Talk. Nós estamos aqui hoje em Itajaí, em Santa Catarina, para falar sobre tecnologia e tecnologia de uma maneira diferente, tecnologia para recintos alfandegados, portos. Então, o assunto hoje é muito bacana. Aqui ao meu lado, Rafael Buzzi, diretor de projetos da Alca Distribuidora. Seja bem-vindo, Rafael. Boa tarde, pessoal. Prazer de novo estar com todo mundo aqui. Rafael já está conosco desde a primeira edição do podcast. Daqui a pouco eu vou dar uma folga para ele. Vamos fazer um aniversário já, né? Já vamos, soprar a velhinha. E o assunto hoje é sobre terminais alfandegados e junto conosco aqui está o Thiago, da Essencial Tecnologia. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. E também o Rodrigo, da Polilog, antiga Politerminais, né, Rodrigo? Exato. Seja muito bem-vindo, obrigado. Queria começar com vocês dois. Vou deixar o Rafael um pouquinho mais quieto. Thiago, se você puder contar um pouquinho sobre a história da Essencial, contar pra gente como que nasceu a sua empresa, da onde você vem, qual a sua história. Então, sou de Minas, né? Então, vim aqui para Santa Catarina aqui e a gente fundou a Essencial e começou a trabalhar na parte de segurança, né? E começamos houve um convite, né, para a gente estar atendendo a Politerminais, né? Então a gente iniciou um trabalho ali junto com o Rodrigo e fomos desenvolvendo uma parceria, né? Também sanando os problemas que a gente teve pelo caminho ali, né? Muitos problemas. Até chegar onde a gente está hoje, né? Também desenvolvendo, buscando tecnologia, né? Buscando sempre melhorar e atender bem, né? Com qualidade, né? Quanto tempo vocês estão aqui já, Thiago? Desde 2013. 2013? 10 anos já. Tem 10 anos já, né? Também tem que fazer aniversário. Tem que fazer aniversário, chamar os amigos principalmente. Opa! Exato. Rodrigo, por favor. Obrigado pelo convite, né? Me senti honrado por esse convite. E é um assunto que eu gosto muito de falar, né? Ao mesmo tempo que o Thiago está lá, é a minha experiência em recinto alfandegado. Eu venho de armazéns de químico, frigorificado e tal, e acabei para completar o ciclo ali na Poli, que é um recinto alfandegado. O Thiago foi muito comedido no comentário dele, porque foram muitos problemas e ele veio num desafio gigantesco conosco, no momento em que a gente estava passando por grandes dificuldades com relação a CFTV e segurança e rede e tudo mais. E nós lançamos um desafio, eu não conhecia a empresa dele, foi uma pesquisa de mercado, e a gente lançou um desafio para ele, baseado no que a gente estava sofrendo. Inclusive, um grande presente quando eu entrei na Poli foi 2 intimações que já estavam vencendo da Receita Federal com relação a CFTV, que deveria ser consertado. Já chegou na linha de fogo, já. Já cheguei na linha de fogo. E o Thiago aceitou o convite, não sei se ele foi corajoso ou maluco, mas ele aceitou o convite e, com isso, tirando as brincadeiras, nós todos crescemos. Que legal. Né? Ele trouxe tecnologia, agregou, né? Hoje, olhando para trás, né, Thiago, nós crescemos muito, tanto a Poli quanto a Essencial nessa parceria. Cresceu muito. Dali para frente foi só desafios sendo vencidos e a tecnologia sempre... isso, inclusive, é uma premissa da Poli. A Polilog, ela tem o Júlio Botticelli, que é o nosso CEO. Ele é um aficionado por tecnologia, um grande apoiador. Eu sempre falo que eu me sinto privilegiado de trabalhar com ele e na Poli por conta desse incentivo da diretoria e tal com relação à tecnologia. E aí, nisso, né, nos dá asas para ousar, né? Como eu disse, o Thiago foi desafiado, a empresa dele, e acabamos tendo sucesso. E aí, dali em diante, teve muitos outros desafios, né? Mas é uma evolução contínua, né? Contínua. A gente vê que esse mundo, esse mercado de recinto, cada vez mais tem mais solução. A gente agregou há pouco tempo aí, né? Até por isso que a gente está fazendo esse formato diferente, que eu acho que vale a gente colocar pessoal, né? A cadeia inteira está aqui, né? A gente faz alguns eventos desses, 90% desses eventos até então eram com um fabricante,
E aqui eu acho que a gente tem a oportunidade de discutir justamente as dificuldades, como foi para nós, que a gente levou de tecnologia, que o Thiago entendeu também que é uma tecnologia que vai suprir as necessidades do cliente, da Poly, e você também, do ponto de vista, entendendo que existe todo esse suporte, toda essa questão de ajudar, né, a chegar num resultado final e aceitando que a gente pudesse propor, né, colocar essas soluções novas aí que a gente chegou agora no momento que está. Mas acho que antes de chegar nesse momento que está, tem bastante coisa para a gente contar. Teve bastante trevas. Quando surgiu a Polylog, a Polyterminais, Rodrigo? Quando começou essa história aí? A minha história, ela surgiu há 3 anos após o fundamento da Poly. A Poly foi fundada pouquinho antes de 2010. Em 2010 ela começou as suas operações e eu entrei em 2013. Né? Só que esse momento, isso não só aqui em Itajaí, no Brasil, essa questão de tecnologia para recinto alfandegado, ela sempre foi muito diferenciada, vamos dizer assim, né? Ou seja, tem algumas exigências que são até hoje, que hoje tem produtos no mercado que conseguem atender, mas, né, Thiago, em 2013 não era bem assim. Sim. Principalmente com relação ao controle de acesso de pessoas, porque as normas pedem algumas especificações que o mercado em si não tem de partilheira. Hoje já temos algumas opções, mas de partilheira em 2013 praticamente não existia. Então alguns fabricantes pouco mais ousados entregavam e aí virou um monopólio. E como a Poly sempre foi ousada com relação à tecnologia, a gente tentou uma, tentou 2, tentou 3 e foi tentando fazer com que isso acontecesse com fornecedores e nunca aconteceu. Porque realmente não é algo que você compra de partilheira, né? As especificações da Receita Federal são um pouco diferentes com relação ao acesso, gravação de crachá, enfim. E aí, com a parceria da Essencial, a gente foi buscando, foi atrás e conseguiu construir um material, um produto que atende hoje a Poly e outras empresas que cumpre com as normas da Receita Federal, e hoje estamos tranquilos, ou achávamos que estávamos tranquilos antes da API Recintos, mas esse é um assunto mais para frente. Legal. E falando um pouquinho sobre essas tecnologias, quando a gente fala sobre controle de acesso, principalmente como você levantou, o que mais a Receita Federal tem cobrado hoje dos terminais alfandegados? O que ela exige? O que é a dificuldade? Onde estão as barreiras quando o assunto é controle de acesso de pessoas no recinto? Bom, a primeira parte da tua pergunta, o que ela exige, né? Hoje não tem como não falar da API Recintos, então hoje está tudo integrado. Se já existia uma dificuldade para ter uma solução que contemple o tipo de gravação de crachá, o tipo de leitura, o tipo de utilização de material ou a forma de tratar esses dados, agora ela não é que ela dificultou, ela está aprimorando isso. Hoje com a API Recintos, vou tentar exemplificar para quem não sabe, cada vez que você passa no terminal em uma catraca, ela sabe o seu CPF, a geolocalização que você está, momento, data, hora, tudo isso a Receita tem. Então isso foi o que eu disse que a gente pensou que estava, agora chegamos no descanso. Não, veio mais o desafio da API Recintos, que a gente está atendendo, graças a Deus. Então, esses são os desafios que a Receita nos traz. Claro, ela quer melhorar, né, a qualidade do recinto alfandegado, que é algo muito preocupante no Brasil, né, no mundo inteiro, mas mais no Brasil, por conta dessas cargas serem internacionais e tal, a vistoria, principalmente a segurança disso. Então, hoje, o controle de acesso, a gente tem, além de implementar a tecnologia própria que atenda a Receita, mais a questão da Recintos, que trata com os dados das pessoas, o local. Então, hoje, nesse contexto, você precisa ter um integrador que consiga te fornecer esse hardware, essa questão de fazer com que isso funcione integrado com um sistema que comunique com o sistema da Receita. Hoje, a API ela está fazendo com que
todos os sistemas se comuniquem, né, em tempo real. Então, isso vai aprimorando e vai fazendo com que a receita vão nos exigindo cada vez mais. Ou seja, quando a receita ela impõe para um terminal alfandegado que ele deva controlar as pessoas que frequentam, você necessariamente precisa informar a Receita sobre o Alexandre, que visitou esse recinto no dia 10 de março, às 14 horas. Ele passou na porta 1, foi até o guichê tal, e lá ele teve acesso ao recinto Y e depois o caminho de volta, saindo às 17h45. Exato, com mais a motivação, por que você estava lá. Então, e olha como isso se entrelaça hoje, né? Há 10 anos atrás eram coisas separadas. Hoje, quando você passou na catraca, tem todas essas informações que você comentou, essas confirmações de horário, geolocalização e mais as câmeras. As câmeras estão ali para que ele comprove que foi você e que passou naquele local. Então, eles vão entrelaçando esses dados com mais as imagens para monitorar essa questão toda de acesso de pessoas. Os veículos também funcionam da mesma forma, né? Então, eles têm um total controle hoje dessa movimentação dentro dos recintos. Sempre tiveram, só que agora afinou muito mais essa... E é uma evolução contínua, inclusive em cima das normativas, né? Então a gente vê que existia uma frequência menor de atualização e agora elas têm se tornado mais rápidas, essas atualizações, né? Sim. A última foi agora no final do ano passado, que teve uma atualização, parece que agora já vai ter outra, é isso? Sim, é porque existem... Essas atualizações, tem que entender que também elas são adequações, né? Porque existem algumas portarias que, algumas vezes, na prática, elas passam a ser... não são tão eficientes, né? Vamos falar, por exemplo, do tempo de gravação de 180 dias com a resolução muito alta, né? Então, há uma conversa com a Receita, não. É aceitável uma resolução menor para que eu não tenha um dispêndio tão grande de hardware, no caso da imagem, né? Mas é um mundo muito, muito legal, assim, para quem gosta de desafio, de tecnologia, de estar sempre buscando o melhor. O Recinto Alfandegado hoje é um bom passeio. Legal. Ô, Thiago, desculpa, você ia... Não, eu ia perguntar justamente do ponto de vista dele, como é que é tudo isso. E como é que é isso para você, Thiago? Quando vem um Rodrigo e vira para você e fala assim, olha, tem uma normativa que se vira. Como é que funciona aí? A gente... Pelo tempo já que a gente tem aí na área, o que a gente busca, né? Parceiros, né? E também produtos que sejam fáceis da gente estar... deu um problema hoje ali numa placa, né? A gente consegue o hardware com, né? Repor. Porque a gente tem um prazo, né? Tem todo um prazo, um tempo para atender. Se não atender, a gente tem que mandar e-mail explicando, né? Então tem todo esse controle. Então, assim... quando vem alguma coisa diferente assim, a gente tem que pensar também em tudo isso aí antes, né? Qual parceiro você vai chamar para compor para não levar um tiro no pé, né? Exatamente, porque depois que deu o ok ali, tá pronto, finalizado, o pessoal vem conferir o negócio, tem que estar realmente funcionando e, né, tem que ter os equipamentos, né? Qualquer problema, você tem que também estar repondo. E principalmente que nem tudo é preço, né, Thiago? Não, exatamente. A Polylog, ela tem também, uma premissa lá, de, né, nem tudo é preço, né? O que vai atender tem qualidade, né? Questão de câmeras e de periféricos, né? E essa parte de tecnologia da câmera, né, que é um dos pilares aí, né? A gente fala de muita coisa de software, a parte de hardware de acesso, câmeras e tudo mais. Mas a evolução do produto da câmera, ela tá somando muito mais do que somava antigamente. Muito. Né? E a gente daqui para frente, eu acho que essa evolução, conforme vai vir, inclusive de normativa, força todo mundo, toda a cadeia, né? Força o integrador, força o distribuidor, a cada vez mais está levando a tecnologia que o fabricante se dispõe, né? Que o fabricante desenvolve e traz isso. Então, acho que esse é um ponto legal. Para que a solução no cliente final chegue e funcione de forma bem assertiva, redonda,
contemplando toda a parte de manutenção rápida, tudo isso, todo mundo tem que ter uma cadeia que tem que estar inteira preparada. Sim. Né? E do ponto de vista meio de cliente, a tecnologia ela tem um outro aspecto muito importante, que é a questão da economia que a maioria das pessoas não pensam, que é o seguinte: há 8, 9, 10 anos atrás, eu tinha, por exemplo, eu tinha que cuidar no gate de um laço indutivo, um feixe de laser. Isso tudo, a maioria das vezes, não funcionava e a manutenção ela é demorada. Ela custa muito. Eu tenho que parar o gate. E aí você vem nessa evolução. Hoje, não. Hoje, o nosso gate é limpo, hardware mínimo, porém com 10 vezes mais tecnologia embarcada no hardware. Antigamente, você dependia muito do software e menos do hardware. Né? Esse casamento software e hardware nunca teve uma equação igual, né? Então, assim, hoje não, hoje o hardware está muito avançado. Então, falando um pouquinho do que a gente evoluiu nisso, nós tínhamos, de novo, laço indutivo, feixe de laser, e aí isso dá uma manutenção grande, e é ruim para nós, que o dispêndio é grande, de troca de peças, para o integrador, que está lá o tempo inteiro, em vez de ele estar evoluindo, buscando uma evolução tecnológica, ele está lá apagando fogo, para que o gate não pode parar. Sim. Depois disso a gente venceu, né, Thiago? Só que ainda essa fase ainda não era com o Thiago. O Thiago estava no CFTV e tal, e outras tecnologias. E a gente conseguiu evoluir para uma tecnologia de sensor de massa para o gate. Estou falando de gate, para trabalhar o OCR e LPR. Foi eficiente por um tempo, mas a gente percebeu que ela tinha algumas ineficiências que não nos cabia mais. De novo, diminuiu significativamente a questão da manutenção, sim, porque não tem mais feixe de laser, nem falso ativo, né? Eu comecei a ter alguns problemas iguais, só que em uma menor escala. Falso ativo, sim, mas ainda dependia de uma manutenção constante, para que eu não tenha falhas na entrada. Aí, de novo, a gente vai para o parceiro. O que nós vamos fazer aí para tirar isso? Meu problema é esse. Diminuir isso. O meu problema é esse, eu quero resolver. Como a gente resolve? Então, a gente saiu de uma parafernália de feixe de laser e laço indutivo para um sensor de massa. Mas isso hoje já não me satisfaz mais. Eu quero ter o melhor, porque eu preciso de velocidade. Eu preciso, inclusive, de autonomia desse meu gate. Né? Aí a gente chegou na questão que você comentou das tecnologias embarcadas nas câmeras. Sim. Né? Que esse é o casamento perfeito hoje. Então o hardware, qual o preço desse hardware? Não, esse hardware ele não é tão caro se você levar em conta tudo que ele vai te proporcionar. Você gasta menos no software, menos manutenção, e isso te leva a uma economia e uma agilidade e um avanço tecnológico grande. Sabe onde eu tenho visto uma mudança também, uma mudança de conceito, eu acho, que é tanto o integrador, e aí começa isso no integrador, e o Thiago fez isso desde que a gente está aí numa parceria de quanto tempo? Já faz uns 4, 5 anos? 5 anos, né? 5 anos já, né? Sim. E desde o começo a gente levou isso para o Thiago e consequentemente ele levou para vocês. Que o preço, falando de câmera, já que a gente está falando de câmera, não é mais só o valor da câmera, é o valor, o quanto a câmera vai economizar de outras soluções, outros hardwares, outras áreas, inclusive. TI, storage, essa parte que a gente estava comentando, é um exemplo claro disso. Uhum. Então, se eu tenho, além de toda essa questão de ser um gate limpo, uma infraestrutura mais simples, mais fácil, mais rápida de você tomar uma ação, tanto preventiva ou reativa, você está economizando outras áreas. Então, isso que é muito legal. Hoje a gente tem vocês, né? Tem já câmeras que economizam 50%, 70% comparado com outras soluções. Então, para vocês, acho que é um problema que vamos falar, uma fatia de 60%, 70% dos recintos no Brasil devem ter problema com armazenamento, né? Com certeza. Sim. Depois da portaria 80, sim, virou um pesadelo geral,
Né? Ninguém consegue comprar storage, ninguém consegue... E aí, aquela história de comparar preço de novo, né? Uhum. Uma câmera barata com uma câmera... Não acho que é caro, mas uma câmera de um preço médio... o resultado está lá no storage, que eu tenho que ter um storage 3 vezes maior para aquela câmera baratinha. Dava para comprar algumas câmeras novas, né? E eu vou falar mais. Não é só no storage. O storage é um custo direto, porque se você não tiver o disco, não grava. Isso é fato. Mas tem muitos projetos que a gente vê, inclusive recentemente a gente passou por isso daí, acho que não tem problema a gente compartilhar, onde a infraestrutura de TI até estava adequada, o produto foi legal, foram câmeras legais, software legal, e a gente identificou um problema justamente de rede. Então, essas novas soluções estão agregando justamente nessa, né, o monitoramento, quanto economiza de banda, o que economiza, como vai filtrar isso, como vai mandar essa informação. Se de repente você não precisa que você receba vídeo, ou só o metadado, né, a informação analítica e tudo mais, é muito legal. Nós fizemos um cálculo para um cliente que, me corrija se eu estiver errado, em 5 anos, a economia gerada só com armazenagem era 75% do valor do equipamento. É essa a escala mesmo. Então, em 5 anos, ele investiu um pouco mais na câmera, mas em 5 anos, o retorno que ele teria economizando com o armazenamento dessas imagens, por exemplo, o retorno seria em torno de 75% mais barato, né? Ou seja, mais dinheiro que sobrou em caixa no final das contas. Porque a câmera, hoje a gente tem, né, o produto que já vem com garantia, 36 meses, podendo se estender até quantos anos forem necessários, né? Mas muitas vezes o equipamento de TI não tem a mesma classificação. Né? Não tem. E muitas vezes até a vida útil é um pouco menor. Né? Então tem que ser muito bem observado isso. E outra coisa, Rodrigo, que eu queria explorar aqui com você, um assunto, nós falamos um pouco de economia financeira, mas a economia que a tecnologia proporciona com relação ao tempo também, isso impacta positivamente para vocês na operação, né? Total. No tempo, na dimensão da equipe, tudo influencia, né? Então, hoje... O recinto falegado é muito dinâmico, né? Então, você está atendendo diversos tipos de negócios, de clientes e pelo menos a nossa TI é muito proativa com relação... E isso envolve muito no negócio. Então, você consegue focar muito mais em melhorar o negócio ou outros aspectos de software mesmo para a empresa do que ficar, né, correndo atrás, apagando fogo... Com equipamentos que não estão te atendendo, estão trazendo problema, lentidão de rede e esse negócio todo, né? Então, é um ecossistema aí que deve ser muito bem equalizado, né? Vocês comentaram ali sobre uma experiência que a rede não estava legal, né? Então, assim, hoje eu, como cliente, o Thiago vai aumentar o preço dele comigo. Como cliente, eu vejo que o meu integrador ele tem que ter uma habilidade... todas essas áreas, ele tem que me atender em todas essas áreas, porque senão fica um jogo de empurra. Aí você coloca uma câmera de alta qualidade, né, esperando que me sobre tempo, ou seja, sobrar tempo é não ter incomodação, né? Que eu não tenha o meu gate parado, que eu não tenha minhas catracas paradas, que eu não vai impactar no meu dia a dia do terminal, que isso significa grana, né? Atraso de um carregamento ou de uma descarga. Vale lembrar que essas descargas são cronometradas da vinda de uma zona primária para uma zona secundária, né? Quem é do ramo sabe o que eu estou falando, e não pode parar, não pode, né, bloquear. Então tudo isso, o tempo sim impacta de alguma forma em grana e em desenvolvimento da equipe e desenvolvimento em outras áreas na empresa. Eu queria aproveitar isso, porque eu acho que essa pergunta ela vale numa proporção até maior para o Thiago, porque a necessidade tua de estar evoluindo a tua equipe para sempre estar é até maior do que, porque no final das contas o teu técnico que atende ele. Então, assim, a gente, assim, eu procuro sempre estar de olho em novas tecnologias, estar investindo, né? Porque, assim, você tem hoje uma ferramenta, né, que você vai chegar ali, você
vai resolver o problema do cliente em 2 minutos, ela já vai te dar todo o caminho, o que está acontecendo, qual que é o problema, entendeu? Então, a gente investe muito nisso, porque é ganho de tempo para o cliente, tempo para a gente, e é dinheiro, né? A gente está falando de dinheiro. Então, tipo assim, tem que investir, a gente investe para sempre estar atendendo cada vez melhor e com velocidade, né? E essa mudança, Thiago, não é uma mudança, né? Mas é uma integração cada vez maior, né? Do mundo de segurança dentro do TI. Para vocês, isso foi uma virada que você já tinha mais um skill técnico de TI e foi para segurança, ou era segurança e foi mais para TI? Como é que era isso? A gente começou com a parte, né, de CFTV e depois a gente já foi, né, foi agregando, foi estudando, né, até chegar num ponto que a gente já consegue, né, tá convergente, tá tudo na mesma linha, né? Isso, né, tá atendendo tanto TI quanto a parte da segurança, né? E a questão estrutural também, né, Thiago? De rede, periféricos e tudo. Pelo menos lá conosco eles nos atendem em todos esses aspectos. Até porque a convergência está cada vez maior. Então, o mundo de TI, né, ele está cada vez mais inserido. Quando a gente fala principalmente agora os próximos passos, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos próximos passos, mas a parte de inteligência artificial que pode somar, isso está muito convergente com a área de TI. Então. Como o Rodrigo falou, né? É um ecossistema. Uma coisa interligada na outra. Uma coisa depende da outra. Então tem que estar tudo ali, né, funcionando por igual, né? Sim. Então... eu aqui como cliente, e uma coisa que eu sofri lá atrás, logo que eu entrei na Poli, é o seguinte: parou o CFTV. Parou. Aí o cara vem, não, é só a rede. Aí vem o cara da rede. Aí o cara... Não é essa rede, sei lá... É a câmera que tá mandando... É um switch, sem falar no jogo de empurra-empurra, né? Não, aí isso é torturante, então... E agora você bate só em um cara. Agora, em português bem claro, tu bate só num alvo só. Mas é que a gente falando a mesma linguagem, canalizado, nós nos ajudamos mais, entendeu? Não fica um... Sabe uma coisa que você falou? O Thiago vai cobrar mais caro de você, Rodrigo, mas eu acho que a gente tem que cobrar mais caro do Thiago também. Não é? Porque a gente leva menos trabalho para ele. Tudo já que você já tocou nesse assunto, Thiago, eu queria te fazer uma pergunta. Agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Como você enxerga esse relacionamento da Essencial com a Alka? Como que você vê isso? Então, assim, voltando lá atrás, né? Tira o crachá, põe o crachá no chão. A gente estava justamente com uma dificuldade, entrei em contato com o Rafael. E assim, desde o primeiro momento, um atendimento assim, né? Sem igual, dando assistência. Temos esse tipo de situação, o que a gente vai fazer, entendeu? Então, assim, sempre foi muito bem atendido, muito atencioso, né? E... sempre procurando evoluir, né? Igual situações, né? Eu pergunto para ele, o que a gente pode fazer? Não, vamos fazer assim, entendeu? Então, assim, parceria 100%, atendimento 100%. Então, assim... Às vezes dá uns enroscos, às vezes dá, mas né? Geralmente o enrosco é porque eu estou empurrando alguma cobrança. Alguém tá... Mas, assim, da nossa parte, assim, estamos muito satisfeitos, 100% satisfeitos, né? Tanto que a gente, né, continua, né, sempre evoluindo junto ali, sempre trazendo coisa nova pra gente também, apresentando coisa nova, pra gente também estar podendo atender cada vez melhor os nossos clientes, né? E eu imagino que você deva ter alguns outros fornecedores, assim. Você, eu não quero desprestigiar os outros colegas, não, né? Mas... você entende que a Alka oferece um serviço diferente para você? Sim. No sentido de suporte, quando você precisa de algum suporte... É imediato. Não tem nem o que falar, é imediato. Parceria, assim... Qualquer coisa eu já ligo para ele e ele já dá um jeito, né? Inclusive com os produtos, né, Rafa? Certificação, tudo. A Alka te ajuda nesse sentido também, quando você precisa... se certificar com relação a algum produto. Sim. Assim, a gente faz todo um trabalho, né? A gente analisa a situação, eu passo para ele e a gente vai ver o produto que vai atender, né? Não só naquele momento, mas também
né? Como sempre a coisa está evoluindo e desenvolvendo, é sempre para mais, né? Então a gente está sempre já pensando lá na frente, né? Que vai agregar, né? Que vai agregar, entendeu? E por coincidência ou não, a gente vem numa fase onde a gente está trazendo muito do que fazer com a informação através da imagem. Então, até a gente estava conversando um pouquinho sobre esse tratamento da informação, e isso é uma coisa que a gente vai começar a passar cada vez com mais frequência, né? Passar para o Thiago, e fazer toda essa máquina girar sempre, né? Mas é muito importante que o integrador ele esteja alinhado com certificação, tanto técnica quanto comercial, de todos os fabricantes, porque a gente sempre fala, né? A gente não trabalha com um produto, a gente trabalha com solução. Então, nada impede que amanhã ou depois venha uma solução nova, até para substituir o que a gente já colocou. Sim. Mas é importante esse alinhamento sempre estar funcionando bem para que, no primeiro momento que a gente receba uma tecnologia nova, por exemplo, agora a gente está recebendo as análises de contexto, né? Embarcado. Então, no primeiro momento, quem que eu vou levar? Vou levar para o parceiro, vou levar para o Thiago, falar, Thiago, onde é que no teu cliente a gente pode enxergar uma lacuna que pode resolver um problema que você às vezes nem imagina que a gente tem. Então, esse alinhamento é muito legal. E tem funcionado bem, né? Sim. Apesar de a gente vir com menos frequência do que eu gostaria, né? Talvez o assunto que mais a gente vai se dedicar um pouco é sobre a API Recintos, né? Sim. O que é a API Recintos, Rodrigo? O que esse termo ou... Não querendo entrar numa questão muito técnica de programação, né? Mas, na verdade, a API é uma tecnologia de comunicação entre sistemas, falando de uma forma bem grosseira, né? Então, entre os sistemas, eles se comunicam. Quando eu falo sistema, eu estou falando não só do meu ERP, ou do meu sistema aduaneiro, ou do meu sistema de acesso, ou até um sistema embarcado dentro de uma câmera, ele se comunica via API com outro sistema. E falando da Recintos, então, a gente já introduziu um pouco ali, a Receita hoje ela exige várias informações dos recintos alfandegados. Então, a gente falou de acesso de pessoas, mas eu tenho também o acesso de veículo, que eu tenho que passar desde o agendamento do veículo, a passagem do gate, a pesagem, o motorista, e todos esses dados são enviados para a Receita Federal. Depois lá dentro eu tenho a recepção dessa carga, quando ela foi recepcionada, se ela foi pesada. Aí tem uma questão que a gente chama de inspeção não invasiva, que nada mais é que passar no scanner, né? Nos portos tem o scanner, aquele gigantão para container. Nos aeroportos tem os que a gente está acostumado no aeroporto de passar a bagagem, é o mesmo para carga, praticamente o mesmo. Então, todas essas ações de um recinto alfandegado, hoje, principalmente, são monitoradas por câmeras. Todas essas ações. Hoje, com a questão do Covid, começou... Como é que eu vou fazer o mundo não parou, né? Graças a Deus não parou totalmente. As importações diminuíram, as exportações diminuíram, mas não totalmente. Então, como é que um fiscal do Ministério da Agricultura, da Receita Federal, da Anvisa, vai lá vistoriar sua carga para poder liberar? Presencial não existia mais ou muito pouco. Se criou o quê? Tecnologias de vistoria remota, que hoje são homologadas por esses órgãos anuentes que usam API para integrar o nosso sistema com o sistema deles. Então, a API Recintos, ela só faz o quê? Unir todas essas informações que antigamente eles vinham de 2 em 2 anos no recinto fazer uma sabatina no nosso sistema. Hoje não, hoje eles têm online. Então, do recinto nós vamos desdobrar para o CCT. Então, o CCT são informações mais focadas para cargas, né? Como é que é o andamento da minha carga lá dentro? Ela foi endereçada para onde? Ela foi recepcionada? Os lotes que foram gerados, todas essas informações que a pessoa do armazém está fazendo ali despretensiosamente, né? Cumprindo ali, a Receita está recebendo. Passo a passo, tudo. Então, esse é o CCT, que é a segunda fase do projeto. A API Recintos ela começou a rodar em dezembro do ano passado.
Ela já é oficial, já está rodando. O CCT tem prazo agora para julho, final de julho, passar a rodar. Não sei se vocês conhecem o Mantra, mas o Mantra é o software da Receita Federal que controla toda essa questão aduaneira, né, de documentação, de importação, exportação, enfim. E reza a lenda que ele vai morrer depois do CCT entrar. Né? E só para contextualizar e puxar um pouco de brasa para o nosso assado, a Poly já está na frente, ela já está integrando com a Recinto, sim, já desde dezembro. Mas o CCT, nós somos convidados pela equipe da Receita Federal, na pessoa do João Luco, para participarmos diretamente do projeto e de testes e utilização das APIs, junto com, acho que mais 2 ou 3 recintos alfandegados grandes aí. Agora já deslanchou, já está abrindo para mais pessoas, mas nós somos convidados para participar diretamente com eles, para fazer os primeiros testes e tal. E isso foi muito legal, assim, foi o resultado de um trabalho de 2 anos e meio para chegar na Recintos 100%, e eles notaram esse diferencial na gente e nos convidaram para participar diretamente do projeto com eles. Muito bom, parabéns. Então isso significa também que a API Recintos, ela comunica com o sistema do seu terminal, da onde você trabalha. Exato. Ele cruza essas informações e transmite para a Receita Federal, e para ela poder fazer a fiscalização daquela determinada carga, sabendo a origem que ela veio, a hora que ela saiu. Exato. Lá do embarcador, ou da onde recebeu essa carga lá no porto, foi lá para o recinto, a hora que ela entrou dentro do recinto, ficou armazenada. Todas essas informações, ela cruza. Isso é que você misturou um pouco de CCT com recintos. Uhum. Só para contextualizar, a Recintos, ela é voltada mais para controle de acesso às pessoas, OCR, LPR. E ela chega até na geração de lotes, que é quando você recepciona a carga. Entendi. Dali para frente, como você falou, de quem veio, quem era o responsável, se veio via DTA, se veio via DTC. São termos técnicos de importação, né, de trânsito de mercadoria. Quem está sob responsabilidade de quem? Isso tudo já é CCT. Então é a próxima fase. Só para contextualizar, porque alguém especialista ouvir, vai dizer, não, estão falando besteira, mas não. Só para dividir bem o que é CCT e recintos. Mas, o papel de cada um, né? Mas enfim, vai para a Receita Federal e ela vai controlar, e já está controlando. Isso está funcionando muito bem, muitas pessoas não acreditaram que isso ia acontecer. Eu brinquei com a morte do Mantra, porque eu comecei a mexer com isso em 2010, já se falava em tirar o Mantra. Agora, sinto muito, gente, mas agora ele vai. Será que em julho ele vai. Tem data final já. Eles vão começar com os recintos aéreos, né? Primeiro vai ter o aéreo, vai ser o piloto e tal, e depois vai se estendendo para os demais. Legal. Quando a gente fala das tecnologias aí que a Essencial implementou lá nos gates de vocês, como você enxerga as câmeras, por exemplo, de leitura de placas, LPRs que foram instaladas lá? Tem alguma falha? Elas estão funcionando direitinho? Qual era a sua dor e qual é a solução que você encontrava? Esse aqui no momento você pode falar. Não, então, eu prefiro começar com uma piada. Eu recebi a visita. A Poly Terminais, ela é uma referência de terminal portuário. Eu posso dizer no Brasil, porque eu já recebi gente do Pará nos visitando, de Minas Gerais e tal. E aí a piada que eu quero contar é que esse OCR de vocês aí, ele chega a 90%, porque o nosso que eu tenho lá, ele é excelente, ele chega a 89%, 90%. Aí acho que você estava comigo, não sei se você estava, Thiago. Eu olhei e falei, será que eu dou a notícia para ele ou eu deixo para dar depois? Falei, não, cara, o nosso começou em 96%, hoje ele fica 97%, 98% de assertividade. Né? Então, é excelente a solução, mas aí, como eu disse no início, nós temos o quê? A gente diminuiu a parafernália, diminuindo isso, diminui a incomodação, aumenta a assertividade. A tecnologia embarcada hoje que tem nas câmeras, que casou com o nosso software, ou seja, ela facilitou, não preciso construir um Frankenstein para poder fazer que o OCR funcione, ou comprar um trem lá da Rússia para fazer rodar, me entregar aquilo. Não, eu comunico com as câmeras de vocês
e aí a gente tem um middleware ali e eu tenho resultado. Ou seja, o meu nível de tecnologia aumentou, meu nível de problema diminuiu. Essa é a equação. E com isso a minha assertividade subiu, né? Então, assim, eu vejo que essa última empreitada nossa, que vai nos levar a um gate autônomo, né? Ela foi muito assertiva. Sabe, essa questão da câmera hoje, do hardware, trazer essa possibilidade para nós. Eu vou fazer uma comparação, não estou falando mal de tecnologia, mas como você mesmo falou, talvez daqui, não vou muito longe, daqui 2 anos e meio, estão falando que aquilo que a gente está fazendo hoje já... Pô, como é que a gente fez aquilo? Na outra solução que nós tínhamos lá com detector de massa, nós tínhamos 12 câmeras em cada gate. Tiago, hoje a gente tem o quê? 4 em cada gate? 4 câmeras em cada gate. Cara, diminui a manutenção. Diminui a infraestrutura, menos gasto. E a assertividade aumentou muito. Sim. Então, é isso, entende? Que essa é a minha percepção. Então, o que a Essencial trouxe ali e nos ajudou com esse tipo de tecnologia, ela traz um resultado operacional, né, para a Poly muito grande. O Rodrigo comentou uma coisa, né, que a questão do autônomo, né? A gente participou agora da Intermodal, né? A gente teve a oportunidade de conversar com alguns terminais lá, alguns portos e tudo mais, e muita gente fala, né, do autônomo, né? Mas a gente conversando um pouquinho mais a fundo... Ver que o autônomo não é o nome do rapaz que trabalha no gate. É mais ou menos isso. Não é tão autônomo assim. Então, aonde que já está chegando, né? Isso é uma pergunta. Depois eu vou te perguntar isso, até onde a gente vai. Porque a gente vai agregar agora uma solução que também era apartada, né? Era uma solução de software. Existem locais, projetos onde a gente mantém isso ainda. Mas para acesso, para compor em acesso, a gente vai trazer agora algumas coisas com relação ao reconhecimento facial para compor esse projeto. Vem para uma fase de teste, como tudo que a gente acaba trazendo, né? Traz o produto, traz a tecnologia, mostra, eles testam, né? O Thiago vai testar, a Poly vai testar. Funcionando, a gente vai ter mais uma solução de inteligência, né? Mais uma solução que envolva inteligência artificial, que é o reconhecimento facial embarcado. Olhando para acesso, integrado com o sistema de CFTV, a gente já falou da economia de infraestrutura, a gente já falou da garantia, né, da rápida manutenção, da assertividade, de ajudar, inclusive, com um produto robusto. Sim. Que o integrador tenha menos manutenção, logo o cliente tem menos, tudo isso. O quanto a gente vai poder chegar e até onde a gente vai chegar agregando reconhecimento facial, agregando o OCR, vocês já têm implementado, né, que é um conjunto de Vivotec com Neurolabs, a parte de OCR. A gente vem agora para um teste de perímetro, né, que eu acho que é muito importante também, usando analítico de vídeo. Até onde a gente vai chegar? Então, aonde vai ser o gate totalmente autônomo e aonde a gente vai ter cada vez mais integrado essas outras áreas de monitoramento dentro do TI. O TI enxerga que não é só o gate, porque até então a gente usa análise de vídeo para gate, mas a gente também está falando de uma outra área que é muito grande dentro de um terminal, né? De um recinto alfandegado. Até onde a gente vai com isso? Rodrigo e Thiago, né? Os dois, eu acho que... Olha, eu se deixar aqui, eu já invento um monte de história e o Thiago já sai sem cabelo na cabeça aqui de tanta ideia e coisa pra gente fazer. Nós vamos complicar a vida do Thiago. Vamos complicar a vida do Thiago. Mas assim, sendo bem breve, primeiro a questão do reconhecimento facial, gente, é que a gente fala tanto de tecnologia, busca daqui, busca de lá, cara, dá pra fazer isso, ler biometria, só que a gente não imagina que o cidadão no final de semana foi lá, virou uma massa na casa dele, ou mexeu com qualquer abrasivo, foi colar a cadeira que a mulher dele estava incomodando, que ele não colou, acabou com a digital dele. Caiu o super bonde no dedo, acabou. Aí
onde é que foi só? O cara não entra? Então a gente sofre esse problema, principalmente o caminhoneiro, ou ele mexe com corda, ou ele mexe com a carga, ou até, sei lá... Manutenção no caminhão. Então, assim, ele perde essa questão de biometria, né? Aí, cara, o facial, para nós, vai solucionar... Primeiro, estou falando de solucionar problema, né? Vai solucionar esse problema, né, Thiago, que nos impede de avançar nesse sentido. Velocidade, né? A velocidade e tal. E eu também queria falar da questão de saúde, né? A gente acabou de sair da pandemia, né? E eu acho que esse emprego da tecnologia, da câmera, por exemplo, eu poder reconhecer a temperatura do meu funcionário que está entrando ali, porque tem gente que tem, querendo ou não, falando de operacional, né? A questão de administrativo, todo mundo foi para home office, tudo certo, mas operacional não tem essa possibilidade. E às vezes o cara, para não perder o emprego, ele vai. Claro que a gente não, né? Estou só dando um exemplo. A Poli, né, fez testes e tal, enfim, tomou todos os cuidados. Medidas. Né? Mas assim, eu tendo uma câmera, a tecnologia me ajudando, o cara está, né, medindo temperatura, né, eu poder monitorar o motorista que entra ali, o cara está com algum problema nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente vai muito longe. Além o gate ser autônomo, né, é uma grande vantagem para o terminal, enfim, custos e velocidade, enfim. E o erro humano também, ele é suprimido nesse caso. Mas eu vejo essa questão da saúde também, que ela é importante, a gente consegue agregar essa leitura. E hoje não nos cabe verificar se o cara é procurado ou não, mas do jeito que as coisas estão... Isso é uma viagem minha, tá, gente? É que eu gosto do tema. Então, assim, daqui a pouco a gente pode estar mandando essas imagens para a Receita e ela comparando, a Polícia Federal, desculpa, Receita não, mas a Polícia Federal, que ela possa estar comparando num banco de dados, de repente. Né? Isso não é impossível, isso já existe, na verdade, né? No mundo de segurança pública, a gente é um dos pilares nossos. Exato. A integração com esses bancos de dados da Polícia Federal, a Receita Federal, governo do Estado, segurança pública do Estado, até municipal. A gente sempre está integrado. Então, a gente levar isso de integração... Já, Thiago, se prepare. Porque onde a minha cabeça está trabalhando nisso? Né? Isso não é uma competência do terminal. Porém, se eu tiver isso, eu posso suprimir outros investimentos que eu teria que fazer, mas eu não preciso fazer porque eu tenho esse. E de uma forma mais barata, porque já vem embarcado no meu hardware. Né? Então, por exemplo, qual é o grau de perigo, né, dentro de um recinto, né, ou de uma invasão, ou de alguma coisa assim. O que eu estou empregando de tecnologia? Eu vou encher de vigilante em volta armado, ou eu posso aplicar tecnologia para que isso seja resolvido, né? A questão do perímetro foi uma coisa que você falou. A tecnologia hoje, eu estou falando, talvez eu desconhecesse há 10 anos atrás, mas eu procurei e não achei. As tecnologias que tinham, elas detectavam, né, Thiago? Mas qualquer passarinho que passasse, ou qualquer vento que batesse, dava um falso ativo. Exato. Aí o que acontece? A pessoa está ali olhando, o dia inteiro aquele trem apitando, desliga o negócio. Hoje eu sei que existe uma detecção humana, né? Enfim, e assim a gente vai... daí é assunto para 3 podcasts, né? Mas então, hoje essa tecnologia ela é acessível, né? Eu lembro que há 10 anos atrás eu fui ver reconhecimento facial simples. Eu fui ver num recinto simples. Não diferenciava com barba, sem barba, capacete ou com máscara. Ela custava $35 mil. Há 10 mil anos atrás. Há 10 anos atrás. Entendeu? Então, era esse o preço. Então, a gente já recuava. Hoje, não. Então, isso está muito acessível e muito fácil de ser implantado. E aí, o emprego da imagem, né, do que a gente vai extrair de informação é cada vez maior. Então... Uma área que você tem que ter uma pessoa que tem que estar de capacete, 100%. Hoje, a gente já tem como levar para o pessoal uma solução que faz análise. Se tem alguém que não está de capacete ou que está de capacete com tal cor, gera um alerta. Está fumando, onde não pode fumar. Detecção de fumaça, enfim, com câmeras de termografia, né, que é uma realidade. A gente até fez podcast pouco tempo atrás só falando de termografia. E como a termografia pode ser aplicada em processos, não só em segurança.
Então, por exemplo, alguém chegou lá para o Rodrigo, eu tô com um problema, cara, eu preciso fazer um controle mais correto da temperatura das câmaras frias que você tem dentro do recinto. Não tem nenhum vínculo com segurança, mas a gente tem uma solução que usa a imagem e usa a análise de vídeo para poder te entregar o resultado mais assertivo. Então, é aí que a gente vai chegar, né? Vocês têm demanda, a demanda não só para a gente é de segurança, logicamente que essa parte de integração com o reconhecimento facial é uma realidade que a gente não tinha há pouco tempo atrás em segurança pública. Hoje está numa crescente cada vez maior. A gente tem a felicidade de participar de um projeto muito grande, né? Onde a gente tem pegado muito foragido, né, da justiça em uma cidade aqui no interior do Paraná, que com o uso do reconhecimento facial. Agora, o nosso, digamos assim, objetivo, ele se volta para quê? Como a gente pegar essas soluções assertivas e trazer para vocês, mesmo que a gente não esteja falando da segurança, do mundo de segurança. Essa questão que você falou agora é o que a gente falou no início da conversa, né? Antes eu tinha várias aplicações soltas ou sistemas soltos, né, Thiago? Que hoje estão unificados. Essa questão do monitoramento de temperatura dentro de um recinto. Aqui a gente fala muito de receita, porque, né, as normativas são da receita, mas a gente tem a Anvisa também. Entendeu? O Ministério da Agricultura. Né? A gente tem que passar um monitoramento de carga refrigerada. Em alguns outros negócios nossos a gente tem frigorificada. Entendeu? Então, assim, preciso hoje eu tenho uma câmera e tenho mais um termômetro e mais um outro software para certificar isso. Se eu posso ter tudo em um só, sim. Para mim, aí, Thiago, fica a dica. Sim. Fica a dica até o pessoal lá da Alca vai assistir depois, já vão mandar para você. Nós temos uma, inclusive, lá na Alca. Então, essas são coisas, né, Thiago, que nos ajudam um monte. O Thiago, inclusive, fez um equipamento ali. O Thiago, além de tudo, ele é o professor Pardal ainda. Fez um equipamento, ele construiu o equipamento de onde não tinha. E se tiver uma solução assim... Legal. Deixa eu voltar a um assunto, não sei, agora a gente fala tanto de tecnologia, daí fala da questão de estrutura, mas a gente está falando de tecnologia da câmera. E a gente vê que vocês têm uma solução que é diferente no mercado, que é a solução do controle de acesso. Sim. Eu queria só que vocês dessem uma palhinha para a gente do por que hoje não é um sistema de controle de acesso tradicional que uma indústria compra, uma empresa compra para fazer o acesso de funcionários, porque acho que todo mundo acha, né? Eu estou comprando um software de controle de acesso. Vocês têm o Smart Access, né? Sim. Que o Smart Access ele tem uma série de coisas agregadas que faz com que se comunique da forma correta. Eu não sei se isso aqui... assim, eu acho que para falar de controle de acesso, assim, na minha parte que cabe a mim, que é a manutenção, toda essa parte aí, o mais complicado deu problema, eu preciso de uma peça, aonde que eu vou buscar, né? A importado demora, né, vários dias ou meses, né? Eu não tenho, porque mudou, atualizou. Então, assim, esse é o maior problema que a gente enfrenta, né? Enfrentava. Graças então, a Deus. Isso porque o Smart Access ele é bem aberto, ele recebe qualquer tipo de solução, é isso? Sim, está na nossa mão, né? A gente consegue... já tem a gente consegue suprir qualquer parte do equipamento rapidamente. O mais longo que leva de tempo é 7 dias, se for um problema grave de entrega, assim, sabe? Se for uma solução completamente nova que ninguém achou e tem que entregar. Exato. E com relação ao software em si, primeiro, aquilo que eu comentei lá no início, um controle de acesso de um recinto alfandegado não é como o controle do seu prédio. Eu ouço muito pessoal dizer assim, Rodrigo, mas o meu é tão baratinho lá do meu prédio, a gente pegou lá da marca X. Até com reconhecimento facial. Até com reconhecimento facial. O cara, que bacana, que legal. Uhum. Eu recebo fornecedor, hoje não mais todos os dias, graças a Deus, mas já recebia direto. Não, eu quero te mostrar aqui. Um dia eu falei pro cara, você tem quantos aí? Tenho 5 desses, bota você na mesa aqui. Vamos rodar. Eu compro os 5 agora, que eu estou precisando. Tá, ele reconhece com máscara? Reconhece. Vamos fazer um teste.
Não é reconhecido. Tá, beleza. Vamos para a leitura do crachá. Lê MyFair, lê, mas o MyFair tem quantos tipos de MyFair? É que, com relação à Receita Federal, o crachá ele é gravado de uma outra forma. Ele ignora o ID do crachá, que vem de fábrica, e ele acaba lendo outros campos que são gravados de forma diferente por conta da segurança. Criptografia imposta pela Receita Federal tem que ser gravado de uma forma correta. E deve ser lido da mesma forma. Por isso que eu disse lá no início que não existe uma solução. Hoje já existe algumas, mas lá em 2003 não tinha uma solução de partilheira. Entendeu? A gente teve que inventar. Então, esse é o primeiro diferencial. Se a pessoa não sabe a diferença entre um controle de acesso de recinto alfandegado para o seu prédio ou de algum lugar, essa é a principal. Não vai funcionar. Segundo, hoje o sistema que nós usamos, eu consigo ver do agendamento, o controle, sabe, um controle de espera como tem num banco. Se você tiver essa possibilidade no seu recinto de motorista ficar numa área de espera, ele vai ver como no banco. Lá ele vai lá, é atendido, já foi atendido. E sem falar que isso traz um log para o cliente, dizer assim, o cara às vezes chega, meu motorista disse que chegou lá às 8, foi atendido só às 11. Não, tá aqui, ele se apresentou às 8, foi lá para a área, ficou lá até às 11, foi chamado às 8h30, mas ele foi por gate. Então, o sistema dá todo esse mapeamento. Então, não é só um acesso. Então, ele tem desde o agendamento do veículo para carregar, a questão o que ele vai carregar, quais são os documentos aduaneiros que ele vai levar ou ele vai usar, o que ele vai carregar. Então, isso já integra com qualquer outro sistema. A questão da API Recintos, que é baseada no controle de acesso, atende toda a API Recintos, cada movimentação, agendamento, o credenciamento, a gravação, porque existe o credenciamento e existe o cadastro, entendeu? Então a Receita difere isso e o sistema já faz. Então tem tudo isso até chegar na entrada do gate que faz o OCR. Que faz os cheques todos e fala assim, opa, pode entrar. Então, hoje não é só um sistema de controle de acesso de pessoas. Hoje, baseado na Coana, no que a Receita exige, a gente tem do agendamento até o controle da saída do cara do recinto. Se ele agendou, ele veio, que o motorista, o caminhão, a carga, os documentos aduaneiros, tudo que a Receita precisa receber na API Recintos até a liberação dessa carga. Então, ou seja, integra o hardware que o Thiago oferece com a Essencial junto a esse sistema que é o Smart Access. Exato. E aí ele controla desde o agendamento até a saída do recinto. Exato. Ele é o sistema integrador, digamos assim, né? Exato. Quem entrega o resultado e no back-end ali ele faz todo o cruzamento de informação. Por exemplo, se eu tiver um recinto alfandegado em que... o meu sistema especialista vai entregar para recintos. Nenhum problema. Aquilo que eu mandaria, eu mando via API para você. Não, Rodrigo, meu sistema não faz isso. Eu preciso colocar um sistema que mande todos esses dados da API Recintos direto no nome do meu recinto. Ele manda direto. Então, assim, já foi concebido dessa forma porque a gente atende... tem outros negócios onde eu atendo também, a gente aplicou a mesma solução e ela se adequou. Esse outro negócio é recinto alfandegado aéreo. Ele difere um pouquinho do marítimo, mas tem que obedecer as mesmas normas da Receita. Entendeu? Então, assim, não é só um sistema de acesso. Muito bem colocado. Aquele está no meu prédio. Não é só o acesso da pessoa. Além de ter essa complexidade do cadastro, são normas que a Receita pede para o cadastro, né? A comunicação, a gravação do crachá, né, Tiago? Esse foi o grande desafio da gravação do crachá. Lembra que eu falei que teve vários que tentaram fazer? Então, essa questão da gravação do crachá, da leitura do crachá adequada, de não ler o ID, e sim aquilo que a Receita quer que leia e grave. Então, Rodrigo e Thiago, eu posso dizer que para um outro recinto, um outro parceiro que queira conhecer uma solução, que agora sim pode-se dizer que é 100% autônomo e integrado
ele pode procurar vocês e ele vai saber, desde que da hora que o container saiu do navio, todo o mapeamento, quanto tempo ele vai demorar, quanto tempo ele vai chegar, até a hora que o container entrou no gate, fez os checks. Você pode até ter um painel onde vai direcionar dali para frente, Sim. aonde o motorista vai estacionar, qual é a doca que ele vai descarregar e tudo mais. Inclusive toda a parte de hardware e software hoje tem na Poly e vocês podem inclusive mostrar isso para quem quiser conhecer. Sim, com certeza. Por exemplo, a questão que você comentou da saída do navio, eu gosto sempre de frisar porque pode ter alguém que entenda do negócio. Não, tá falando. Não, é assim, quando é liberado do porto, da zona primária para uma zona secundária, a gente chama, ele pode ir via DTA ou via DTC. E isso tem um prazo. Ele saiu, aí esse prazo é colocado no Syscomex Transporte. O modo Syscomex Transporte. Nós temos um robô que ele loga e ele traz uma listagem já que diz para o cara do gate, estão vindo 10 containers do porto tal para cá, para o teu recinto. Então você vai esperar. Sabe antes já. Você já sabe que o robô já entrou lá, já viu quem está vindo e lista para ele, ó. E quanto tempo ele vai chegar? Previsão. O tempo ele já é declarado nesse módulo que, por exemplo, vamos usar o nosso exemplo aqui, de navegantes para cá, tempo ele pode levar de 2 a 3 horas. Ou de 1 hora a 3 horas. Enfim, tem aquele range e aquele ali é fixo. Então ele sabe que ele pode esperar. Mas ele sabe a sequência, por exemplo, que saiu, quais são os que estão vindo e tal. Tem um recinto que a gente atende que é lá de Goiânia, que ele recebe carga de Santos. Então eles ficavam meio às cegas, assim, sabia o que estava chegando, porque o despachante falava com um robô. Mas quanto tempo ia demorar? Com um robô, ele sabe, tá vindo essa semana, eu vou esperar que vão chegar 3 ou 4 ou 10 containers. Né? Porque o robô vai lá, ele pode entrar no Syscomex com o usuário e senha dele lá e ver e ter essa previsão, isso, manualmente. Mas a gente está falando de um tipo de funcionário um pouco diferente, né? Uma mão de obra diferente. Então, se o robô vai lá e pega e mostra na tela para ele, sabe, vai chegar 10 caminhões. Já prevê tudo, né? Já consegue se precaver e entender ali o movimento. Legal. E agora tem a questão do bookmark, né? Que vocês vão implementar, né? O bookmark o Thiago pode até falar melhor que eu. O bookmark, eu vou falar do que nasceu, Thiago, tu me ajuda aí. O bookmark nasceu também de problemas, né? Sim. Tipo, às vezes chega a carga tá variada, molhada, amassada, ou qualquer coisa nesse sentido. Isso aconteceu o quê? Na tirada do caminhão para o chão, foi ali, no manuseio, né? E fica um jogo de quem tem razão. E nós tínhamos um custo razoável por mês de conserto de container, de ressarcir carga para o cliente, porque não dá para provar que não foi ali e tal, enfim. O que a gente fez? Fez o bookmark. Quando o caminhão entra no gate, ele detecta a placa, ele já sabe o trânsito que veio, a placa que veio, o container que estava esperando. Então o que acontece? Ele vai filmar os dois lados do container, em cima e atrás. Então a gente consegue fechar ali, né, Thiago? Sim. E dá para ver muito bem. Se acontecer qualquer sinistro, a gente vai lá no software e aí, eu quero ver o container tal do dia tal. Aí você vê, pode dar zoom, olha, não, o container chegou aqui, já estava rasgado. Acabou a discussão ali. Caramba. A nossa economizou um monte. Vamos falar de números? Quanto por mês você economizou disso? Você já me contou, mas eu quero que você conte. Cara, teve época de 50 mil, de 35 mil. Multiplica por 12. Exato. Multiplica por 12. Tamanho da economia. Aí a solução... Quantas câmeras que você compra? Lembra que eu falei que a gente ia ter que aumentar o preço do Thiago? Então, não é não? Começou agora. Muito rápido. Um mês você já pagou as câmeras do seu gate, tudo praticamente. Pois é. Qualquer rasguinho em container, o cara vai te cobrar 12 mil, 10 mil, depende de onde for, né? E olhando ainda para isso, quanto mais de tecnologia a gente puder analisar com relação à estrutura do container levar para vocês, melhor ainda. Vai somar mais ainda isso daí. Com certeza. O Analytics
é uma grande ferramenta. Hoje, a nossa análise ela é visual. Claro, a ferramenta já ajuda um monte, mas implementar o Analytics... E tudo isso está na responsabilidade agora do Thiagão. Vai trazer... Vamos fazer o teste. Fazer o teste, colocar lá para testar. Show de bola. Muito bem. Bom, pessoal, acho que tem mais alguma coisa que a gente precisa explorar, tirando aquele resto tudo? Tem mais umas 2 horas aí pra gente falar? Dá pra gente falar aqui. Eu quero agradecer, Thiago, Rodrigo, obrigado pela presença de vocês aqui conosco nesse nosso Alka Talk. Posso dizer que esse é mais que especial, né? Porque é a primeira vez que a gente traz um cliente e um integrador para essa conversa. Então, ou seja, aponta quem está lá na operação, no dia a dia, participando né, do seu cotidiano, na sua empresa. E é exatamente isso que nós queríamos trazer com esse Alka Talk, né? Para que os nossos clientes, nossos parceiros pudessem também entender que existe toda uma dinâmica por trás de uma venda de um produto, né? Não é simplesmente te entregar uma caixa, não é simplesmente te entregar uma câmera, se vira, instala lá, não. Qual é a câmera mais adequada para essa situação? Então nós temos aqui o cliente que tem uma necessidade, nós temos o integrador que entende essas necessidades e nós temos uma distribuidora que pode ajudar esse integrador, qual é a melhor solução. Então, queria agradecer vocês por isso, por confiarem na Alka, né? E nós trouxemos para vocês aqui uma singela lembrança, né? Trazer aqui Obrigado. Um presente aqui da Alka para vocês. Deixa eu ver se o outro for mais bonito é meu, Thiago. Ixi, agora enrolou, hein? Aqui, ó. Obrigado. Obrigado. Um produto aí para vocês lembrarem da gente no dia a dia. E queremos agradecer imensamente essa parceria, né? Por estarem conosco, por acreditarem também no nosso trabalho, por nos dar essa oportunidade de poder ajudar vocês com aquilo que a gente sabe fazer de melhor, né? E queria deixar aberto para você, Thiago, né, suas considerações finais, aquilo que você queria trazer de informação aí, que você acha que nós não conversamos aqui e poderia trazer aqui. Eu não deixei você falar, Thiago? Não, assim, ó, o pessoal se empolga demais, né? O Rodrigo... A minha parte, né, da minha empresa ali é assim... Primeira coisa, a gente tem que ter alguém que a gente possa confiar, né? Que apresente uma solução para a gente também vai apresentar para o nosso cliente, mas tem que ter aquela confiança, né? Não, ele está me oferecendo uma coisa que realmente vai funcionar, que eu vou, né? Se não tiver isso, a gente fica... Não vai queimar você, né? Vai acabar, né? Então, assim, graças a Deus com a Alka, né? O atendimento sempre, toda vez que eu busquei, que eu precisei de uma solução, sempre foi me apresentado, assim, coisa que foi além da expectativa, entendeu? Então, assim, só tenho a agradecer a parceria, né? Vamos continuar aí trazendo, né, tecnologia e agregando cada vez mais, né, coisas novas, né, nos clientes, né? E quem é... Você está atendendo só aqui a região de Itajaí? Qual que é a sua área de atuação? Brasil é inteiro. Isso que eu queria falar. Então, se quiser deixar um contato para as pessoas poderem entrar em contato com você, caso você precise. Sim, a gente tem o nosso e-mail lá, né? Thiago, @essencialti, projetos também, @essencialti, né? Pode mandar lá pra gente que a gente já entra tem em o contato. Instagram também, né? Tem Instagram também. Então, a gente precisar de alguma coisa, se tiver alguma dúvida, né? Quiser marcar um café, que a gente gosta de café, né, Thiago? Né? A gente está à disposição para atender, para auxiliar também, né? Legal, nós vamos deixar, já deve ter aparecido aqui os caracteres lá com seus contatos, nós vamos deixar aqui para as pessoas, né? Se alguém quiser também entrar em contato com você, fica disponível por esse canal de informação. Rodrigo, muito obrigado pela presença, suas considerações. Eu queria agradecer pela oportunidade, é um assunto que eu gosto de falar, todos esses desafios que nós passamos aí, né, Thiago? Eu não falo com pesar, eu falo com alegria, porque nós crescemos muito profissionalmente, eu trabalho na área de tecnologia desde sempre, então eu gosto muito disso. E eu gostaria de deixar aqui que foi visível a mudança do atendimento da Essencial, que sempre foi bom, mas a entrega, ela melhorou bastante, porque por conta da mudança do fornecimento do equipamento e suporte e tal, mudou muito. E eu queria agradecer a vocês por essa parceria, que hoje ela está tão rara, né? É muito raro isso. A gente
tem outros negócios em outros estados, a gente sabe como é que funciona. E eu queria agradecer vocês pela oportunidade de vir aqui falar e pela parceria que vocês têm, que é excelente. Muito obrigado. Rafa? Só agradecer também, né? Agradecer Enxuga o olho. Esses caras aqui são uns monstros, né? O Rodrigo e o Thiago fazem um trabalho aqui, não precisa nem a gente falar de novo, vai ser redundante, né? É exemplo, não é à toa que está nesse nível. E agora da nossa parte também, agradecer vocês sempre por ter acreditado, né? Eu sei o quão é difícil, eu também já tive no outro lado, já sofri bastante com isso, então assim, hoje eu vejo que realmente a gente tenta levar a tecnologia e vocês acatam isso de uma forma muito legal. Então vai se complementando, o ciclo vai fechando. Espero que a gente daqui para frente só faça parte 2, parte 3, porque tem mais coisa aqui. Eu acho que Sim. a gente podia depois deixar um aberto aí, um parte 2, para falar do resultado. Aí sim, com as novas implementações aí que a gente espera trazer para eles. Legal. Pessoal, esse foi o Alcatalk, aqui com o pessoal da Polilog, que a gente... É que são tantas empresas. São tantas empresas... Né, da Polilog, com o pessoal da Essencial Tecnologia. Obrigado para você que acompanhou conosco, que esteve conosco desde o início. Você pode deixar aqui os seus comentários, que a gente vai respondendo para você. Também, se você curtiu, coloca seu joinha aí, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos das notificações. Nós estamos nas redes sociais, no Instagram como alca.distribuidora. Também estamos no LinkedIn como Alca Network. E estamos também no Facebook. Então é só você nos procurar aí nas redes, seguir, que tem muito conteúdo para você sobre tecnologia, sobre CFTV, sobre câmera, sobre monitoramento, sobre Big Data e todo o nosso portfólio na Alca. Muito obrigado e até o próximo Alcatalk.